E aí, pessoal? Recentemente li o mais novo livro de nosso amigo Ciro Gomes. O livro é praticamente uma transcrição do que ele fala nas suas palestras e entrevistas, com o adicional de um ou outro tema sendo mais aprofundado. Muito me interessou na aquisição do livro a possibilidade de conhecer as referências bibliográficas que Ciro utiliza para fazer as suas afirmações tão incisivas, dado que entrevistas e palestras não são um espaço apropriado para tal. E foi aí que ocorreu a minha primeira decepção com o livro, apesar de não ter sido uma surpresa em si. As referências utilizadas por Ciro no livro são majoritariamente reportagens de jornais, blogs e sites governamentais, sendo que muitas das afirmações controversas sequer possuem referência bibliográfica alguma, como poderemos ver mais adiante. Isso, sem dúvida alguma, enfraquece muito os argumentos utilizados por Ciro no livro, o que, consequentemente, facilita o trabalho de rebater o que é afirmado por ele. Tal fato me fez chegar a uma conclusão que eu já supunha há algum tempo. Ciro sempre será um bom oponente em um debate ao vivo, onde a oratória e a retórica são os protagonistas, enquanto que a preocupação com as fontes das afirmações está em um quinto plano. Mas não é possível afirmar o mesmo em um debate por escrito. Nele, o Ciro torna-se claramente uma presa fácil. Feitas essas considerações iniciais, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Não é novidade alguma o Ciro afirmar que o impedimento da Dilma em 2016 foi um golpe. Porém, não é esse o ponto da discussão aqui. Ao comentar esse episódio da história recente brasileira, Ciro diz que a base jurídica do impedimento foram as pedaladas fiscais. Até aí, tudo certo, isso é de conhecimento de todos. O problema nessa questão foi a afirmação seguinte, dizer que as pedaladas foram legalizadas pelo Congresso 2 dias depois do impedimento. Como suposta prova de sua afirmação, Ciro usa uma reportagem do Jornal do Brasil. Tal afirmação, entretanto, está definitivamente errada. Na reportagem do Jornal do Brasil, é dito que o Congresso alterou a lei orçamentária para dar mais flexibilidade ao remanejamento de despesas, aumentando de 10% para 20% o volume das despesas que podem ser remanejadas em uma certa dotação orçamentária. Isso, no entanto, nada tem a ver com o crime cometido pela Dilma, ou seja, nada tem a ver com as pedaladas fiscais. O que ficou conhecido como pedaladas fiscais na época foi o uso, por parte do governo federal, de seus bancos públicos como uma espécie de cheque especial. O governo deixava de pagar os seus bancos públicos para continuar expandindo outras despesas que lhe eram mais convenientes. Ao fazer isso, o governo Dilma acumulou um saldo devedor de quase 50 bilhões com os bancos públicos. Tal prática é proibida pela Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 36. Ou seja, o que ficou conhecido como pedalada fiscal nada tinha a ver com lei orçamentária. Lei orçamentária é uma coisa, já lei de responsabilidade fiscal é outra. Como não houve nenhuma alteração desse artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal, é absolutamente errado e enganoso afirmar que as pedaladas estão permitidas. Não estão. Era crime usar os bancos públicos como cheque especial em 2016, e continua sendo hoje. Mas por que então eles citaram a lei orçamentária se as pedaladas fiscais nada tinham a ver com ela? Simples, porque a Dilma foi condenada por um outro crime além das pedaladas, que foi o crime contra a lei orçamentária. Esse crime se deu quando Dilma abriu decretos de crédito suplementar sem a autorização do Congresso. Esse crime, além de estar previsto na Lei 1079, que é a lei do impedimento, está previsto também na própria Constituição no artigo 167. Ou seja, seria necessária uma proposta de emenda constitucional para torná-lo legal. Algo que passou longe de ocorrer. Eu me pergunto se Ciro, ao misturar pedaladas fiscais com lei orçamentária, o fez por ignorância ou por desonestidade. Seja por um ou por outro, não muda o resultado de estar errado. No livro, Ciro faz uma comparação entre o Brasil e os países desenvolvidos, para tentar mostrar que o Estado brasileiro não é grande. Ele já começa errando ao comparar um país de renda média, como o Brasil, com países desenvolvidos, mas vamos relevar essa parte.
Ao traçar a comparação, Ciro afirma que há muito mais servidores públicos nos países desenvolvidos do que há no Brasil. Isso de fato está correto, já que a relação é quase de 2:1. No ato seguinte, Ciro reconhece que apesar de ter menos servidores públicos no Brasil, o gasto com eles não é pequeno. Só que ele se embanana totalmente ao citar os dados, novamente despertando minha dúvida de que se foi por ignorância ou má fé. Ele diz que na zona do euro o gasto com funcionalismo público é da ordem de 10% do PIB, enquanto que no Brasil o gasto é de 4%. Ou seja, o Brasil gastaria apenas 40% do que se gasta nos países da zona do euro. O erro ou má-fé do Ciro nessa questão foi comparar os gastos de uma única esfera do Estado brasileiro com os gastos totais da zona do euro. O correto seria comparar gasto total com o gasto total, uma obviedade. Quando fazemos isso, vemos que o gasto total com funcionalismo do Estado brasileiro é de 13,1% do PIB, e não apenas de 4%, mais de 30% maior que o gasto dos países da zona do euro. Ou seja, no Brasil, gasta-se muito com salário público para poucos servidores, o que é uma notória distorção. Ao querer dar uma resposta à população que reclama dos péssimos serviços públicos, Ciro diz que tal realidade se dá não por causa da ineficiência do setor público, mas por falta de dinheiro e das despesas de juros. Diz também que não dá para ter serviço público a nível europeu, pois a renda aqui é muito menor do que na Europa. Este último é, obviamente, um argumento válido. Mas será que tem sentido as duas primeiras justificativas? Nada como uma comparação. Quando comparamos com países emergentes, como o Chile, vemos que não. No Brasil, como já demonstrado no item anterior, gasta-se muito com funcionalismo público, 13,1% do PIB, muito mais do que é gasto no Chile, onde esse gasto chega a 6,4% do PIB. No entanto, a segurança pública, a saúde pública e a educação básica são muito melhores no Chile do que no Brasil. É notório que há uma enorme ineficiência no setor público brasileiro, e não dá para fugir dessa realidade fazendo comparações com países desenvolvidos, ou jogar a culpa para os juros da dívida. Ao falar sobre reforma da Previdência e seus diferentes regimes, Ciro critica o sistema de previdência do Chile, afirmando que uma de suas consequências foi gerar altas taxas de suicídios entre os idosos. Uma afirmação polêmica, sobre a qual ele não apresenta nenhuma fonte para corroborar. A mesma afirmação fez o Guilherme Boulos no ano passado, também sem apresentar fonte alguma. Para rebater essa afirmação leviana, basta olhar os índices de suicídios no Chile. E ele é o seguinte: de 1990 a 2015, o suicídio entre idosos acima dos 70 anos no Chile apresentou uma brutal queda, de aproximadamente 45 por 100 mil habitantes, para 17 por 100 mil, uma redução de mais de 60% no período. Segundo, a taxa atual de suicídio leva o Chile à 118ª posição de países com mais suicídios entre idosos do mundo, apenas 4 posições à frente do Brasil. Ou seja, a taxa não é alta, e menos ainda se pode dizer que a Previdência do Chile fez aumentar os índices de suicídios. Mais uma mentira deslavada, e sem fundamento, de nosso cangaceiro. É incrível como todas as ideias que o Ciro tem para alguma suposta ineficiência da economia brasileira termina sempre por dar mais poderes ao Estado. Ele não pensa em eliminar burocracias e em implementar reformas que estimulem o setor privado. Ele só consegue pensar em soluções através do Estado dando as rédeas. Isso é o que podemos chamar de uma mentalidade estatizante, ou, se eu fosse um pouco mais malicioso, de uma mentalidade fascistoide. No caso do Venture Capital, ele quer copiar algo que ocorre naturalmente nos Estados Unidos, mais especificamente no Vale do Silício, onde investidores põem em risco seu capital, financiando empresas que se propõem a ser inovadoras. E de antemão ele já afirma que tal coisa não existe no Brasil. Tal afirmação, inclusive, foi contestada quando ele deu entrevista recentemente ao programa Pânico, onde o economista Samidana,
mostrou dados de valores bilionários para a Venture Capital no Brasil. Não, Ciro, o Brasil não precisa de um órgão estatal para estimular Venture Capital no país, e sim de reformas que facilitem o investimento privado. Ao tratar sobre criminalidade, Ciro até busca se diferenciar do resto da esquerda, mas acaba no fim não conseguindo, pois é contra basicamente as mesmas coisas que a esquerda em geral também é. Para Ciro, o Brasil prende muito. Ele dá como argumento disso o fato de que o país é o terceiro que mais prende no mundo. Só que tal dado não quer dizer muita coisa, levando-se em conta que somos o quinto país mais populoso do mundo. O certo, como na maioria das análises, é olhar o quanto o Brasil prende proporcionalmente à sua população. E quando verificamos isso, vemos que o país cai para a 26ª posição. Então, se levarmos em conta que o Brasil ocupa a 13ª posição entre aqueles países em que há mais homicídios por 100 mil habitantes, e que 90% dos homicídios sequer são esclarecidos, não se pode afirmar que aqui se prende muito. Pode-se até dizer que muitas vezes se prende errado, como ladrões de galinha, pequenos traficantes e poucos homicidas, mas não que se prende muito de uma forma geral. Para Ciro, incrivelmente, os Estados Unidos são um país mais de esquerda do que o próprio Brasil. Tentando justificar a sua afirmação, ele cita algumas características dos Estados Unidos, tais como se fossem critérios. Esses critérios são apresentados a seguir: índice de Gini, alíquota de tributação sobre heranças, tributação de dividendos, maior percentual de servidores públicos, leis contra a concentração bancária e protecionismo foram os critérios elencados por ele. Algumas das afirmações que seguem esses critérios são facilmente verificáveis, já outras não. Ciro, entretanto, não fornece fonte para nenhum dos critérios, o que enfraquece seus argumentos. Mesmo assim, para o bem do debate, vamos falar rapidamente sobre cada um deles. Pessoalmente, vejo problemas em elencar o índice de Gini como um critério para dizer que um país está mais à direita ou à esquerda. A partir dele, podemos dizer que o Azerbaijão é, por exemplo, um país mais de esquerda que a Suécia. Pode até ser que seja dentro de uma lógica socialista, mas enfim, inúmeras coisas podem explicar um país ter um índice de Gini melhor do que outro que não necessariamente tenham a ver com as sugeridas pelo Ciro, ou que as soluções sugeridas por ele tenham muito pouco efeito sobre a desigualdade quando comparadas a outros fatores. Por exemplo, um já clássico estudo do IPEA mostrou que 1/3 de toda a desigualdade do Brasil é causada diretamente pelo Estado brasileiro, através principalmente dos salários dos servidores públicos e de suas aposentadorias. Já outros estudos mostram que a tributação de dividendos teria pouco efeito sobre o índice de Gini, ou seja, sobre a desigualdade. Chega a ser enfadonho o Ciro elencar o número de servidores públicos como uma métrica para o tamanho do Estado de um país. Todos sabem que a melhor métrica para isso é a carga tributária, ou o nível de gastos públicos. E por ambas, o Estado brasileiro é consideravelmente maior que o americano. Se há de fato uma lei que impede a concentração bancária nos Estados Unidos, ela não está funcionando muito bem, pois apenas 5 bancos americanos concentram 56% do crédito do país. Já no Brasil, esse dado é pior, 5 bancos concentram 69%, porém isso se dá, em muito, pelos próprios bancos públicos, os quais concentram 53% do crédito no país. Quando descontadas algumas carteiras de crédito nas quais os bancos públicos são dominantes, a concentração cai para 62%, bem mais próxima da que existe nos Estados Unidos. Enfim, as evidências mostram que o setor bancário é concentrado em boa parte dos países. O Brasil e os Estados Unidos não fogem da regra. Afirmar que os Estados Unidos são mais protecionistas que o Brasil é uma total bizarrice. Simplesmente é algo que não está amparado nos dados ou em rankings internacionais que medem o protecionismo dos países. Pelos dados do Banco Mundial, as tarifas protecionistas brasileiras são bem mais altas que as norte-americanas, tanto para bens gerais quanto para bens manufaturados.
Já pelo ranking da Câmara Internacional de Comércio, que mede a abertura do mercado interno de cada país, os Estados Unidos estão na 40ª posição, enquanto que o Brasil está na melancólica 69ª colocação. Enfim, seja qual for o critério, é sandice dizer que os Estados Unidos são mais protecionistas que o Brasil. Bem, como vimos, boa parte dos critérios elencados aleatoriamente por Ciro sequer condiz com a verdade. Já os outros dependem de analisar outras coisas como, por exemplo, as causas da desigualdade. E, como vimos, no Brasil os gastos do governo são um dos grandes geradores de desigualdade. Se a vontade do Ciro fosse realmente melhorar a distribuição de renda no país, ele deveria falar sobre a regressividade desses gastos. Ao focar em tributação de dividendos, que possui um efeito minúsculo sobre o índice de Gini, a imagem que ele passa é de querer meramente aumentar a receita do governo. Por fim, eu posso elencar meus próprios critérios para dizer que o Brasil está muito mais à esquerda que os Estados Unidos. Vejamos rapidamente. Nos Estados Unidos, o Banco Central possui independência, aqui não. Lá não tem CLT, e o mercado de trabalho é extremamente flexível. Demitir e contratar é a coisa mais fácil do mundo. Já aqui, a CLT, tornando a demissão e a contratação uma grande dor de cabeça. O Brasil tem mais de 400 estatais, enquanto que os Estados Unidos têm apenas 16. No Brasil há 9 bancos estatais, os quais concentram metade do crédito do país. Já nos Estados Unidos há apenas o Exim Bank, um banco que serve para financiar as exportações e importações do país. No entanto, sua carteira de crédito não chega nem a 0,5% do PIB, enquanto que no Brasil, só o BNDES tem uma carteira de 12% do PIB. Enfim, acho que isso já é o suficiente para demonstrar o quão insana é a afirmação do Ciro. Em uma parte do livro, Ciro fala sobre o desempenho econômico dos países da América Latina. Em um incrível reducionismo, ele afirma que os países que praticaram políticas desenvolvimentistas cresceram, e os que praticaram políticas neoliberais sucumbiram. Ao ler isso, a pergunta óbvia surge: o que é neoliberalismo e desenvolvimentismo para essa criatura? Fica evidente que ele apenas joga esses termos no ar como truque retórico, pois não há rigor analítico algum. Por trás dessa afirmação, está a velha teoria de que um país para se desenvolver tem que ser protecionista e praticar uma milagrosa política industrial. Se isso, entretanto, fosse verdade, o Brasil seria uma megapotência econômica, pois não faltou protecionismo nem políticas industriais por nossas terras. Ainda hoje, somos um dos países mais protecionistas do mundo. A despeito dessa realidade, Ciro segue insistindo nas mesmas soluções. O grande trunfo dele é dizer que conhece a política industrial correta para o desenvolvimento. Não há detalhes de como é essa política industrial, apenas a afirmação de que ela é aplicada na China. Como não há detalhes de nada, vamos lembrar aqui o que foi feito de relevante na China nos últimos 40 anos. No fim da década de 1970, após a morte de Mao Zedong, Deng Xiaoping se torna o novo líder chinês. Começa então a haver uma série de mudanças econômicas no país. A primeira foi a reforma da agricultura, a qual permitiu a formação de empresas familiares. Essas empresas familiares tinham um contrato com a vila, ou com a cidade local, no qual ficava acordado que parte da produção iria para o governo e o restante seria de uso livre. Proliferaram desse novo arranjo os mercados e as trocas. Tempos depois, esses contratos de empresas familiares se expandiram para a indústria e para os serviços. Hoje, esse tipo de empresa é responsável por boa parte da produção chinesa. Uma segunda reforma foi a do sistema de preços, visando estabelecer um sistema mais próximo do que é vigente em uma economia capitalista, ou seja, um sistema de preços livres. E a terceira reforma, que é geralmente a mais conhecida, foi a criação das famosas zonas econômicas especiais, para as quais foram atraídas multinacionais estrangeiras através de isenção tributária e mão de obra barata. A exigência do governo chinês era a obrigatoriedade de parceria dessas multinacionais com as empresas chinesas, visando o compartilhamento de tecnologias e de expertise.
As multinacionais que lá se instalaram não visavam o mercado interno, dado que o país era muito pobre, mas sim o mercado externo. Geraram-se assim vários polos industriais de exportação. Houve ainda na década de 90, a implementação de várias privatizações pelo governo chinês. Em resumo, o que marcou as mudanças na economia chinesa nesses últimos 40 anos foram reformas que iam em uma única direção, a direção de uma economia de mercado. Fatores como protecionismo, intervenção estatal, setor bancário público, políticas industriais, entre outras, tudo isso eram coisas que já existiam anteriormente. Portanto, por uma obviedade, faz muito pouco sentido afirmar que eles são a explicação do sucesso atual chinês. Aqui é outro momento em que Ciro Gomes faz a falácia da evidência suprimida. Ele argumenta que Singapura é exemplo de nacional desenvolvimentismo porque, segundo ele, tem impostos progressivos, 2 fundos soberanos, o Estado tem participação em empresas, educação, saúde e transporte são quase 100% estatais, e tem mais direitos trabalhistas que o Brasil. Novamente, parte dessas afirmações se fundamenta apenas na palavra de Ciro, sem nenhuma referência bibliográfica. Mas para o bem do debate, vamos relevar isso. Ele diz que saúde, educação e transporte são quase 100% estatais. Porém, segundo dados do Banco Mundial, mais de 50% do gasto em saúde em Singapura é gasto privado. Só aí, essa afirmação do Ciro já fica comprometida. Sobre a lei trabalhista de Singapura, será que é nacional desenvolvimentista um país não ter salário mínimo? No Brasil, o aviso prévio é de 30 dias, já em Singapura não há tempo mínimo exigido. Ele é decidido em contrato por ambas as partes. Ainda, no Brasil há férias remuneradas de 30 dias mais 1/3, já em Singapura há o que é chamado de ausências anuais remuneradas, que chegam ao máximo de 14 dias, desde que o trabalhador tenha mínimo de 8 anos de serviço. Se tiver apenas 1 ano de serviço, terá direito a apenas 7 dias de ausências remuneradas. Tenho a absoluta certeza que se uma pessoa propusesse algo semelhante por aqui, seria chamada de ultraliberal e clamada para ser queimada em praça pública. Quanto a auxílio-doença, feriados remunerados, descanso semanal remunerado, são coisas que também existem no Brasil. Então, não dá para dizer que em Singapura existe mais direitos trabalhistas que no Brasil. Por fim, vale lembrar as seguintes coisas: em Singapura não há banco central, mas sim uma caixa de conversão. Para quem não sabe, uma caixa de conversão é uma instituição monetária que funciona exclusivamente para trocar moeda estrangeira por moeda nacional. Então, por exemplo, se entram dólares no país, a instituição monetária emite moeda nacional. Já se saem dólares, a instituição recolhe do público o equivalente em moeda nacional. Ou seja, na vigência de uma caixa de conversão, a política monetária é refém do balanço de pagamentos. É basicamente como não ter moeda própria, ou aderir a uma moeda estrangeira como moeda nacional. Certamente, algo que se sugerido no Brasil, levaria os nacionais desenvolvimentistas ao ataque de nervos. Segundo, em Singapura, as tarifas protecionistas estão próximas de zero, enquanto que no Brasil, elas estão acima dos 13%. Terceiro, a carga tributária de Singapura é de 14%, já o Brasil tem uma de 33%. Quarto, abrir uma empresa em Singapura leva 8 vezes menos tempo do que no Brasil. Quinto e último, Singapura é o país mais comercialmente aberto do mundo pelo ranking que mede o índice de abertura dos mercados, já o Brasil está entre os 7 mais fechados. Se isso é ser nacional desenvolvimentista, então sejamos nacionais desenvolvimentistas. O livro do Ciro não é apenas um prato cheio de afirmações econômicas infundadas, é também um prato cheio de teorias da conspiração. Em uma parte do livro, Ciro aborda a subida de juros nos Estados Unidos lá nos anos 1980. Para ele, isso não ocorreu porque os americanos estavam vivenciando uma alta inflacionária, mas sim porque eles tinham como objetivo sabotar a industrialização brasileira.
Ele não explica por que, por exemplo, os americanos não tinham o mesmo objetivo com relação ao Japão e à Coreia do Sul, ambos países que se industrializaram no pós-guerra, inclusive com a ajuda americana, o que acabou gerando forte concorrência aos próprios americanos na indústria automobilística e de eletrônicos. O Brasil era um aliado geopolítico dos Estados Unidos na época, logo qual sentido havia na sabotagem do desenvolvimento brasileiro? Mas quem disse que uma teoria da conspiração precisa ter sentido, ainda mais se tiver americanos envolvidos? Outra teoria conspiratória é referente à Operação Lava Jato. Momento diferente da vida política brasileira, porém o culpado e o objetivo são praticamente os mesmos. Inteligência americana, banqueiros nacionais e internacionais e procuradores da Lava Jato, todos em conluio para destruir as cadeias produtivas brasileiras. Já uma terceira teoria conspiratória é a do Jurupabanco, na qual uma pequena elite de poderosos banqueiros mantém refém todo um país através de juros astronômicos. A política monetária do Banco Central não tem como função o combate da inflação, mas sim o propósito de garantir os gordos lucros dos bancos, sendo esse o principal motivo da estagnação econômica do país. Enfim, o mais novo livro do Ciro é um livro divertido de ler. Porém apenas isso, pois não tem nada de realmente sério nele que vá ao encontro de um bom debate para a melhora do país. É meramente um festival de afirmações pouco embasadas, mentiras cabeludas e teorias conspiratórias. Vou ficando por aqui, um grande abraço, e até uma próxima oportunidade.